porque eu queria esclarecer, Bate, Pois porque não. segundo ele ficou mais de um ano, de 2016 para 2017, ele cuidou do menino, do André, mais de um ano praticamente, não é isso? E como uma pessoa que cuida tanto de uma criança some com ela, mas eu já falei para ele, se estiver mentindo nós vamos apurar, queremos saber exatamente, hein? Estamos avisando. E nós vamos saber exatamente o que aconteceu, vamos atrás desse Samuca, porque nós precisamos achar o André quanto antes. Fica à vontade, Bate, ele está te ouvindo. Francisco, tá me ouvindo? É o Bate que está falando com você. Francisco. Oi. Ô Francisco. Boa noite, Bate. Boa noite. Você sabe onde está o André ou não? Olha, de saber, se eu soubesse, eu mesmo já tinha ido buscar ele, entendeu? Mas algumas pistas eu tenho. Foi o que eu falei pra Andréia, pra irmã dele. Agora, me fala uma coisa, a família acusa você de ter informado a polícia com muita demora, tardiamente, o desaparecimento do André. Por que isso? Então, primeiramente, porque a mãe dele e a Andressa me falou o seguinte, que o André às vezes saía de casa sem dar notícia e era costume dele ficar algumas noites fora. Então eu demorei a dar notícia, mas na minha preocupação eu pessoalmente fui atrás dele. Eu andei atrás dele dias e noites, fiz panfleto, preguei nas escolas, em hospital, fui em hospital. Eu estava atrás, mas na minha preocupação, porque se fosse por elas, nem ia atrás, porque o menino já fazia isso antes. Quer dizer, você está achando que a família não ia nem atrás, ia ficar o menino sumido? Porque pelo jeito que elas me falaram, em nenhum caso eles estavam preocupados em ter o André do lado deles. E outra, pelo que eu ouvi do André, o André não queria nem um pouco estar do lado da Andressa. Era que ele sempre falava para mim, ele chegava a chorar, ele me falava, pai, eu não quero voltar para lá, porque ela me quer fazer de escravo, quer fazer isso e aquilo, e eu tenho muitas provas aqui, ele não falava só para mim. Você sabe que essa acusação que você está fazendo é grave. Você chegou a dizer que o marido da Andressa espancava o André, é verdade isso? Então, deixa eu fazer uma correção, que eu até tinha falado com o doutor aqui, que não é o marido da Andressa, e sim o padrasto do André. Porque já está até um caso na justiça, pelo que eu sei, pelo espancamento nesse dia com o André. Eu acho que isso elas nem te falaram. E para mim o André falou. Agora, elas acham que você pode estar sabendo de muita coisa e pelo menos ocultando, ou seja, não contando a verdade em sua plenitude. Porque você, se é um homem que era chamado de pai pelo André, elas acham que você sabe de muito mais coisa. E elas não gostaram do tom que você se referiu, as duas, sabe? De falar que elas estão se lixando pro André, que se dependesse delas, o André nem seria achado. Elas vão falar com você. Pode falar, Andressa e Andréia. Você me desculpa, Francisco, porque você sabe muito bem que, tipo, eu sempre me preocupei com o André, sim. Até então, eu sempre mandava mensagem pra você quando você colocava aquelas publicações tristes. Eu estava perguntando o que estava acontecendo, porque se você tivesse me falado desde o primeiro dia que ele estava desaparecido, eu estaria atrás do meu irmão, sim, você sabe muito bem. Sim, é a Andréia. A Andressa também, porque foi eu que fui atrás de bastante coisa com você ainda, inclusive, até na delegacia, para saber do André, que você é assim, você ficou com a criança, vinha na minha casa sozinha, nunca trazia o André, para pegar o documento dele. Lógico que não. Fui pra delegacia por causa de mim. E por que você não levou seu RG pra delegacia, então? Ele tem medo de você. É isso que eu quero saber. Por isso que eu não levo. Porque o quê? Ele tem medo de mim porque ele foi na minha casa 2 semanas atrás. Por quê? Ele foi na minha casa 2 semanas atrás. É porque eu coloquei na cabeça dele... Entrou na minha casa, você também entrou junto. Como é que ele tinha medo de mim? Tem como eu falar? Não, você não colocou na cabeça dele. Eu vou falar uma coisa, você faz a cabeça dele. É esse o problema. Eu vou pedir só o seguinte, é importante vocês conversarem, porque essa conversa pode levar a dado precioso sobre o paradeiro do André. Mas eu peço para, enquanto um fala,
O Francisco, você falou e não foi interrompido. Deixa as meninas falarem, quando elas terminarem você questiona, ok? Pode responder, Francisco, porque elas falaram o que tinham por enquanto. Ok. Às vezes que eu fui lá sem o André mesmo me pedia, olha, eu não quero ir lá, porque ela vai chamar o conselho e vai me deixar preso como ela sempre quis deixar. Ela nunca me quis em casa, que se eu fico na casa dela, era para fazer o serviço de casa dela. E se eu for até lá, ela vai chamar o conselho e eu vou voltar para lá. Toda a vida do André, quase toda a vida, ele teve mais no abrigo do que fora. Ele era um menino muito carente, ele não tinha amor da família, amor de pai, amor de mãe. O único amor que eu sei que ele tinha era da outra irmã dele, dessa que eu gosto muito, tenho como uma amiga mesmo, que é a Andréia. Mas da Andressa eu só tenho que falar, não é coisa boa, porque eu ouvi do André, entendeu? Eu não estou inventando coisas da minha cabeça, eu ouvi do André. Agora da André eu não tenho nada o que falar, ela gosta muito dele, eu sei. A gente troca mensagens no Facebook, no WhatsApp, troca muitas mensagens. Eu sei que a André gosta muito dele, mas a Andressa eu já digo coisa contrária.